proteção de Deus. Aumenta, sem fio. Aí. Sobre a proteção de Deus, dou por aberta a 14ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa. O livro de inscrição da tribuna encontra-se à disposição dos senhores vereadores para usarem da palavra durante o grande expediente. Neste momento passaremos ao pequeno expediente. Convido o vereador Vanderlei para ler a leitura de um trecho bíblico. Boa noite a todos. Convido a todos presentes nessa noite para nós fazermos meditação no livro de Salmos, de número 121, e no versículo de número 1, a oração de Davi, que nos diz assim: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permite que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, e certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te amolecerá o sol, nem à noite a lua. O Senhor te guarda de todo mal. Guarda a tua alma, o Senhor guarda a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Amém. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigado, vereador. A ata da 13ª sessão ordinária realizada no dia 15 de 4 de 2025 está em discussão. A ata está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, manifeste-se levantando. Ata aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. Dando continuidade, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da súmula das matérias recebidas pela mesa diretora, sujeitas à deliberação do plenário. Matéria do Executivo. Projetos. Votação do projeto de lei ordinário no 10/2025 do Executivo. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento vigente e das outras providências. Votação do projeto de lei ordinária número 11/2025 do Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel e das outras providências. Votação do projeto de lei ordinário número 12/2025 do Executivo. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A., com a garantia da União e das outras providências. Destino: os projetos acima citados vão à ordem do dia da presente sessão. Matéria do Legislativo. Projetos. Votação do projeto de lei ordinário número 8/2025, de autoria da vereadora Rosimete de Souza, institui a Semana Municipal de Combate à Intimidação Sistemática no município de Ilhota. Votação do projeto de lei ordinário 9/2025, de autoria do vereador Roberto Herco Geraldo Oliveira, inclui evento esportivo amador de bocha, denominado Campeonato Municipal de Bocha, no calendário esportivo municipal do município de Ilhota. Votação do projeto de lei ordinário no 10/2025, de autoria do vereador Roberto Herco Geraldo Oliveira, cria a Semana do Evento Esportivo Municipal Anual de Futebol de Campo, visando o lazer e integração da comunidade e das outras providências. Votação do projeto de lei complementar número 2/2025, de autoria do vereador Delcio Dário Custódio, altera o artigo 62 da lei complementar número 7/2003 e das outras providências. Destinos: os projetos acima citados vão à ordem do dia da presente sessão. Neste momento passaremos ao despacho desta presidência
sobre os demais documentos recebidos pela mesa, pela Câmara Municipal, não sujeitos à deliberação do plenário. Projetos do Executivo. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Complementar número 15/2025 do Executivo. Institui a reforma da Previdência do município de Ilhota e das outras providências. Projeto de Lei Complementar número 17/2025 do Executivo. Altera a Lei Complementar número 5/2002, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos no município de Ilhota. Projeto de Lei Complementar número 18/2025 do Executivo. Altera a Lei Complementar número 2/2001, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público no município de Ilhota. Projeto de Lei Ordinária número 13/2025 do Executivo. Nomeia ruas do bairro Pocinho. Projeto de Lei Ordinária número 14/2025 do Executivo. Altera a Lei 3.181/2024, que nomeia a Rua Manuel Tolardo Júnior. Projeto de Lei Complementar número 19/2025 do Executivo. Revoga o artigo 10 da Lei Complementar número 86 de 2017 e das outras providências. Destino: os projetos mencionados serão encaminhados à Procuradoria Jurídica para as providências. Correspondências enviadas. Ofício número 36/2025, subscrito pela presidência desta Casa ao chefe do Poder Executivo, o qual comunica a aprovação das proposições. Indicações de número 227 a 256 a 263 de 2025. E o pedido de informação número 26 de 2025. Saúde. Destino: as correspondências acima citadas vão aos arquivos da Casa à disposição dos senhores vereadores. Indicações. Indicação 264/2025 da vereadora Vanderleia Richard Werner. Solicita-se a Vossa Excelência que seja criada a farmácia solidária em Ilhota. Indicação 265/2025 da vereadora Vanderleia Richard Werner. Solicita-se a Vossa Excelência que seja realizada pelas Secretarias de Obras e Planejamento Urbano os reparos e melhorias necessários nas valas que ficam localizadas próximas à casa do Sr. Olívio Isabel, no bairro Braço do Bom. Indicação número 266/2025 do vereador Fabrício Pereira. Solicita-se a Vossa Excelência que tenha acompanhamento médico, pediatra, 2 vezes por ano para atender as crianças na sala de aula. Indicação número 267/2025 do vereador Fabrício Pereira. Solicita-se a Vossa Excelência nomear a rua que dá acesso à residência do Sr. Miro, família do bairro Minas, na mediação da rua Silveira Ramos, número 4.500, próximo à fábrica de concreto Miller. Indicação número 268/2025 do vereador Fabrício Pereira. Solicita-se a Vossa Excelência fazer o patrulhamento e pôr macadame na rua Hamilton Miranda, bairro Minas, por ser uma rua sem saída. Fica na mediação do número 2550 na rua Vereador Alcides Gonçalves. Indicação número 269/2025 do vereador Fabrício Pereira. Solicita-se a Vossa Excelência que alugue um terreno central e grande para colocar como área de estacionamento os ônibus que trazem turistas para a nossa cidade, com o objetivo de gerar mais tranquilidade e conforme aos turistas, motoristas e guias, assim como organização do trânsito local. Indicação 270/2025 do vereador Fabrício Pereira. Solicita-se a Vossa Excelência que execute uma campanha de publicidade patrocinada nas redes sociais, Instagram e Facebook, divulgando os produtos e serviços das empresas de Ilhota, sem distinção de marca, tamanho ou tempo de existência do negócio em nossa cidade. Indicação 271/2025 do vereador Delcio Dário Custódio. Solicita-se a Vossa Excelência que faça a concessão do título de entidade pública de associação de amigos do autista, AMA, assim que possível, conforme a Lei Municipal número 3063/2022.
Destino: as indicações acima citadas serão encaminhadas ao chefe do Poder Executivo. Pedidos de informação. Pedido de informação 27/2025 da vereadora Vandeléia Richard Werner. Solicita-se a Vossa Excelência que seja enviado o relatório com o valor da arrecadação mensal da contribuição para custeio do Serviço de Educação Pública, COSIP, referente ao primeiro trimestre do ano 2025. E também relatório detalhado de que forma o dinheiro arrecadado está sendo investido na iluminação pública do município. Destino: o pedido de informação acima citado será encaminhado ao chefe do Poder Executivo. Dando continuidade, eu comunico que neste momento, considerando o artigo 36, do inciso 5º do Regimento Interno, estão encerradas as inscrições para uso da palavra no grande expediente. Neste momento, passaremos à ordem do dia. Matéria do Executivo. Projetos. Votação do projeto de lei ordinária número 10/2025 do Executivo. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento vigente e das outras providências. O projeto de lei ordinária número 10/2025 está em discussão. O projeto de lei ordinária número 10/2025 está em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, manifeste levantando. O projeto de lei ordinária número 10/2025 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Votação do projeto de lei ordinária número 11/2025 do Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel e das outras providências. O projeto de lei ordinária número 11/2025 está em discussão. O projeto de lei ordinária número 11/2025 está em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, manifeste levantando. Projeto de lei ordinária número 11/2025 aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Votação do projeto de lei ordinária número 12/2025 do Executivo. Autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A., com a garantia da União e das outras providências. O projeto de lei número 12/2025 está em discussão. O projeto de lei ordinária número 12/2025 está em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, manifeste-se levantando. Projeto de lei ordinária número 12/2025 aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Matéria do Legislativo. Projeto. Votação do projeto de lei ordinário número 8/2025, de autoria da vereadora Rosemary de Souza. Institui a Semana Municipal de Combate à Intimidação Sistemática, bullying, no município de Ilhota. Senhor presidente, Projeto de lei número 8 de 2025 está em discussão. senhor presidente, podia dar uma palavrinha em Com relação a ao palavra, projeto? vereadora. Gostaria de ler a justificativa desse projeto e gostaria de contar com o apoio de todos os vereadores, né? Vendo que isso hoje em dia é um tema muito importante para ser discutido nas nossas escolas. Senhores vereadores, o presente projeto é justificado pela necessidade de combater e prevenir a prática de bullying, que é de uma forma violenta, da violência física, verbal ou psicológica, que ocorre principalmente no ambiente escolar. Existem várias razões que justificam a implementação de um projeto. Primeiro, o bullying pode causar dano significativo aos alunos que são alvo dessa violência. Afeta sua saúde mental, emocional e até mesmo física. Isso pode resultar em problemas de autoestima, ansiedade, depressão e até mesmo casos extremos de levar ao suicídio. Além disso, o bullying também prejudica o ambiente escolar, como
como um todo, criando um clima de medo, insegurança e inclusão. Isso afeta o bem-estar de todos os alunos, interferindo no seu aprendizado e desenvolvimento social, e principalmente na proteção dos direitos da criança. Então, senhores vereadores, queria pedir o apoio, né, que esse projeto, ele partiu de uma necessidade que uma mãe, quer dizer, a gente que trabalha no meio escolar já vem muito tempo já acompanhando e vendo isso que hoje em dia, né, na nossa realidade existe muito, né, nas nossas escolas. E de uma mãe farmacêutica, né, me procurou e falou, né, que precisava ter mais campanha, que a filha dela, né, foi alvo porque era um pouquinho mais gordinha, tal e tal. E aí começaram a ter muito bullying na escola com ela. Foi lá, falou da direção, tudo. Mas ela assim, sentiu a necessidade de procurar para que a gente fizesse um projeto, né, para que a gente pedisse para as escolas, para o município, para que trabalhe mais essa questão, né, que faça mais conscientização dos alunos, né, que respeite, né, que a gente tenha igualdade, que todas as crianças, né, possam atuar no meio ambiente escolar de forma sadia. Então, eu conto com o apoio de vocês. Esse projeto fala dessa mãe, vai ao encontro a milhares de outras mães que não tiveram a coragem de falar. Então, muitas pessoas pensam, mas não têm a coragem, né, de se expressar. Então, tem que parabenizar essa mãe, que ela tomou a frente e ela fez a voz de milhares de outras mães que teriam vontade e faltou coragem. Então, é um projeto de suma importância. Acredito que todos os vereadores votarão por unanimidade e que seja levado à risca, porque a gente sabe que muitas crianças, às vezes, não querem mais ir para a escola, porque até descobrir o motivo, né? Passa-se um bom tempo, a criança é prejudicada, né? A família no todo é prejudicada, né? Então, que esse projeto seja aprovado por unanimidade. Então, o projeto de lei ordinária número 8 está em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário, manifestem levantando. O projeto de lei ordinária número 8 de 2025 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Votação do projeto de lei ordinária número 9 de 2025, de autoria do vereador Roberto F. Geraldo Oliveira, inclui evento esportivo amador de bocha denominado Campeonato Municipal de Bocha, no calendário esportivo do município de Ilhota. O projeto de lei ordinária número 9 de 2025 está em discussão. O projeto de lei ordinária número 9 de 2025 está em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário, manifestem levantando. Projeto de lei ordinária número 9 de 2025, aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Votação do projeto de lei ordinário número 10 de 2025, de autoria do vereador Roberto F. Geraldo Oliveira, cria a Semana do Evento Esportivo Municipal Anual de Futebol de Campo, visando o lazer e integração da comunidade e das outras providências. O projeto de lei ordinário número 10 de 2025 está em discussão. O projeto de lei ordinária número 10 de 2025 está em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário, manifestem levantando. O projeto de lei ordinária número 10 de 2025, aprovado por unanimidade dos seus vereadores. Votação do projeto de lei complementar número 2 de 2025, de autoria do vereador Delcio Dário Custódio, altera o artigo 62 da Lei Complementar número 7 de 2003 e das outras providências. O projeto de lei ordinária 02 de 2025 está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Delcio. boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus nobres colegas vereadores. Boa noite a toda a população aqui presente e aquelas que nos acompanham pela rede social. Eu gostaria de explicar um pouquinho sobre esse meu projeto de lei complementar. Ele altera a Lei 7 de 2003. Essa lei, ela trata do ISS do município. É uma lei que ela rege todo o nosso imposto de ISS. E o artigo 62 dessa lei, ele trazia nele um prazo de vencimento para o pagamento do ISS.
E geralmente não se coloca em lei complementar prazo de vencimento, porque acaba engessando o município com relação a esse prazo. Então eu estou propondo aqui nessa lei que a gente retire desse artigo 62 o vencimento do ISS e coloque ele através de regulamentação, ou seja, seria através de decreto do prefeito. Por quê? Por que essa mudança? Já muitas vezes o município se deparou com algum problema técnico, seja de sistema ou de pandemia ou qualquer situação que acabe impossibilitando que os munícipes consigam realizar o seu pagamento em dia, né, na data prevista, e o município não tem como dar mais prazo, prorrogar esse prazo, para que os munícipes possam pagar. E eles acabam pagando com juros e correção, né? Então, para que isso não ocorra mais, a gente retira isso da lei e o prefeito fica com mais autonomia para estar prorrogando esse prazo e os munícipes, né, principalmente os empresários que têm que pagar seu ISS para o município, terão o prazo prorrogado para poder efetuar seu pagamento sem a cobrança de juros. Então, gostaria de pedir o apoio de todos os amigos vereadores para que a gente possa fazer essa mudança. Obrigado. Esse projeto é de suma importância, uma vez que vai somente beneficiar o contribuinte não se nega de pagar, mas muitas vezes, no caso da burocracia, a culpa não é dele, ele é obrigado a pagar multas e juros de uma coisa desnecessária. Então a caneta fica na mão do prefeito, ele faz ali através de decreto e pode prorrogar ali a data para que facilite a vida dos contribuintes. Então, o projeto de lei complementar está em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Delcio Dado Custódio. Sim. Dalene Richard. Sim. Fabrício Pereira. Sim. Odair José de Assis. Sim. Roberto Herto Geraldo Oliveira. Sim. Rosimério de Souza. Sim. Juarez Antônio da Cunha. Sim. Márcio Vladimir Pontioli. Sim. Tá ligado. Sim. Vanderlei José Costa. Sim. Vanderleia Richard Werner. Sim. Francisco Domingues. Sim. O projeto de lei complementar número 2 de 2025 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Neste momento passaremos ao expediente. Não havendo vereador inscrito para fazer uso da tribuna, não possuindo mais vereadores inscritos para a parte final do grande expediente, será destinado às lideranças partidárias e do prefeito. Líder do PP, vereadora Vanderleia. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente da mesa, os demais membros da mesa, diretora, assim como todos os meus nobres colegas vereadores e demais pessoas que prestigiam esta sessão de forma presencial ou virtual. Hoje faço uso da minha fala para trazer à reflexão um assunto muito importante: a necessidade da implantação de uma farmácia solidária em nosso município. Trata-se de uma iniciativa simples, de baixo custo, mas com impacto social profundo, especialmente para as famílias que mais precisam e não possuem recursos financeiros para arcar com os altos custos dos medicamentos. Quanto de nós, no dia a dia, não ouvimos relatos de moradores que não têm condições de comprar um medicamento, pois nem sempre os medicamentos receitados pelos especialistas fazem parte da REMUME, Relação Municipal de Medicamentos Essenciais. E por outro lado, quantos remédios acabam vencendo nas prateleiras das casas, jogados fora, desperdiçados,
quando ao invés disso poderiam ter ajudado um tratamento e salvar vidas. A farmácia solidária tem justamente esse propósito: recolher medicamentos dentro do prazo de validade em boas condições, que estejam sobrando nas residências ou doadas por farmácias, clínicas e laboratórios, e redistribuí-los gratuitamente para quem mais precisa, com o acompanhamento técnico necessário, sob a supervisão de profissionais da saúde. Não trata de substituir a obrigação do poder público de fornecer medicamentos essenciais, mas de complementar essa rede de apoio, oferecendo mais dignidade e acesso à saúde a quem não pode esperar. Diversos municípios brasileiros já têm iniciativas semelhantes, funcionando com sucesso. A exemplo de Blumenau. E Ilhota pode sim fazer parte desse movimento solidário. O custo para a prefeitura será baixo e o benefício social será enorme. Diante disso, peço o apoio dos nobres colegas para que possamos, junto, levar à frente essa ideia que pode transformar a vida de muitos ilhotenses. A saúde é um direito e a solidariedade um dever de todos nós. Muito obrigada. Liderança do PL, vereador Vanderlei José Costa. Não. Líder do PSD, vereador Juarez Antônio da Cunha. Líder do MDB, Roberto Hércules Geraldo de Oliveira. Com a palavra, vereador Roberto. Eu só vou fazer umas justificativas dos meus dois projetos do Campeonato Municipal de Bocha. O ano passado teve a taça Pub Schneider, que foi um sucesso. Eu estive em quase todos os eventos do Campeonato de Bocha. Até a final, a tia Teleca botou um ponto no dia da final lá e foi muito legal, porque o Pup era um exímio jogador de bocha. Então aí o Jacques conversou comigo: nós temos que fazer não pode ficar no esquecimento, temos que fazer um projeto de lei para continuar esse campeonato de bocha. Só vou dar uma justificativa aqui do projeto, né? Por que a bocha é importante. A bocha é um esporte que estimula em seus praticantes diversos atributos, não somente relacionados ao esporte, de forma direta, como a estratégica e precisão, mas também o companheirismo e a amizade, e a confraternização entre praticantes e suas famílias. Como é sabido, o esporte precisa ser incentivado. É uma área que ainda carece de muito investimento e atenção. Acredito que, oficializando um evento anual desta modalidade, a Fundação Municipal de Esporte estará em prol desta causa. Teremos ótimos resultados. Dada a importância da matéria e a conversação em diversos benefícios à nossa população, rogo aos nobres pares o seu apoio no sentido de aprovar esse projeto. Como já foi aprovado, já houve a votação, né? Como já falei, né, a bocha, ela não só os praticantes antigos, que geralmente é um esporte dos mais velhos, mas com esse campeonato houve bastante assim, jovens indo nas canchas de botas. Teve no Ceará, teve na Associação, teve no Eloy, teve no Braço do Baú, lá na cancha do Braço, lá da LED. Então isso visa a confraternização de mais pessoas, além dos mais antigos, que é um esporte muito antigo, mas os jovens estão aderindo a essa modalidade. E nós fazendo esse campeonato, com certeza não vai ficar no esquecimento. Eu vou falar também do outro projeto, que é o futebol de campo, que também já a final vai ser agora em maio, até o Marcinho
O time da Patota está na final, vai ser, acho que lá no Braço, a final, né? Então, é um evento que já todo ano é feito, né? Mas também não tinha a obrigatoriedade de fazer esse campeonato. Então, com esse projeto de lei, o Executivo vai ter que, se não tiver, mas a gente vai ficar em cima com esse projeto, né? Eu vou dar a justificativa aqui também. O esporte, além de promover a saúde e bem-estar físico e mental, é uma poderosa ferramenta de integração de diferentes segmentos da sociedade. A criação da Copa da Integração visa proporcionar uma oportunidade para que moradores de Ilhota, independente de sua origem social ou profissional, se reúnem e se divirtam, promovendo o fortalecimento dos laços comunitários, incentivando a prática esportiva. Objetivo: promover a prática do futebol como atividade física e de lazer, estimular a integração e o espírito comunitário entre os cidadãos de Ilhota. O futebol já é um esporte bem mais que mais pessoas aderem ao futebol, né? O Brasil é o país do futebol, mas e o nosso campeonato de futebol de campo sempre é um sucesso. Estive conversando com o Jacques e o Jacques sugeriu a gente fazer um projeto que todo ano tem que ter, né? A gente sabe que todo ano tem, mas, cara, alguns prefeitos podem não aderir a essa causa, porque o esporte geralmente é o último da fila, né? Mas não pode, porque o esporte é muito importante, tanto na parte física como da educação, né? Então esse projeto de lei é para isso, para dar quantidade do campeonato que já sempre teve. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Líder do governo. Senhor presidente. Olá, vereadora Rosemary. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, vereadoras e pessoal da casa, pessoal que nos acompanha aqui hoje. Quero agradecer o apoio de vocês pelo projeto, né, que a gente fez e colocou em votação, e dizer a vocês que isso é muito importante, né? Assim como o Chico disse, né? Parabéns para essa mãe que teve essa atitude de procurar para que a gente fizesse, né? Que realmente a gente sabe que lá acontece, né? Lá na escola acontece muito isso, né? E essa criança ela estava até sendo tratada por psicólogo para tratar dessa sequela que deixou, né? A criança. E também assim, até para justificar um pouco para vocês que os nossos projetos, eles são sempre de campanhas, sabe? A gente não pode fazer, o vereador não pode fazer nenhum projeto que gere gasto. Quem pode fazer projetos que gerem gasto é o executivo. Por isso que a gente então sempre faz projetos que gerem campanhas, né? Para poder depois lá na ponta a gente cobrar deles, né? O prefeito lá depois ele sanciona e a gente cobra então de cada instituição para que realmente isso aconteça. Como o do Betão agora, os dois do esporte, né? Dele lá da tributação, né? Então a gente cobra para que a coisa aconteça lá na ponta também, né? Então só para dar uma justificativa de vocês. Então eu agradeço por vocês apoiarem. E também quero agradecer à Secretaria de Obras, né? Por mandar a máquina para fazer a limpeza das valas lá, né? Que a gente teme que depois chegue a chuva. E, então eles estão fazendo toda a limpeza então, das valas lá no loteamento Vitória, né? Ao redor do loteamento Vitória. Então isso é muito importante, é muito bom, né? E que se estenda para os outros bairros também. Uma boa noite para vocês por enquanto. Obrigado, vereador. Neste momento passaremos às explicações pessoais. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Clete. Senhor presidente, boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, público aqui presente e quem nos assiste pelas redes sociais. Eu só queria falar um pouquinho que hoje a gente foi a Florianópolis, né, Nery, com o prefeito Joel e logo teremos boas notícias, se Deus quiser. O governador Jorginho vai liberar dinheiro aí para o município, o deputado Gerry também. E aproveitando também, convidando vocês, hoje o deputado Gerry confirmou presença na festa do Baú domingo. Até disse para ele, Gerry, se você não puder ir domingo, sem problema, vai na de agosto, que a de agosto é mais festa da padroeira e tal. Meu microfone está meio baixo, né? Mas chega longe. Aí ele disse, não, eu faço questão de dar uma passadinha lá e tal. E também no
já confirmou presença na final do campeonato no Braço do Baú. E também quero agradecer, né, o pessoal que está trabalhando lá, até eu acho que vão dar uma manutenção, né, Vande, lá ao redor da igreja, com o caminhão-pipa, dar uma ajeitada lá por causa da nossa festa, né? Convidar todos vocês também para a nossa festa esse final de semana, que já começa quinta-feira com missa, sexta-feira missa com o Padre Marcos, lá de Luiz Alves, né, que é filho do Baú, sábado com o Padre Luiz aqui da Matriz, né, Vande? E domingo às 10 horas com o nosso Padre Henry, né? Então são todos convidados. E eu também queria só, né, que ontem a gente foi surpreendido, né, com a triste notícia do falecimento do nosso Papa, né, Francisco, e eu queria ler aqui uma mensagem que eu postei ontem. Com o coração entristecido, mas cheio de gratidão, rendemos graças a Deus pela vida, missão e testemunha do Papa Francisco, que com coragem evangélica e ternura pastoral conduziu a Igreja por caminhos de misericórdia, simplicidade e cuidados com os pobres, a criação e os mais vulneráveis. Que Deus conceda o descanso eterno ao Santo Padre, muita luz no seu caminho de retorno à casa do Pai, e que de lá, com sua intercessão, o mundo possa caminhar livre da ganância e das guerras. Que os povos, mesmo que diferentes uns dos outros, possam ser felizes, vivendo segundo as leis de Deus. Que esses dias cinzentos, né, que a gente está vivendo, seja de oração, de bênção e de muita saúde para todos nós. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Mais algum vereador? Olá, vereador Márcio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite ao pessoal que nos assiste aqui e que nos assiste nas redes sociais. Eu quero só agradecer a todos os vereadores que votaram favorável ao nosso projeto de turismo sustentável. Vai ser de grande valia para o nosso município. Ele vai dar oportunidade para pessoas a terem mais renda, vai gerar emprego. Isso vai ser muito bom para o nosso município. Quero também parabenizar o Delcio, a equipe de teatro. Parabéns. Fazia tempo que eu não vi um teatro daquele tipo ali. Olha, foram 100%. Muito bacana mesmo. Parabéns. E também quero parabenizar aqui o nosso amigo do Stop Assadão. Ele está fazendo um trabalho social, distribuindo alguns alimentos para algumas pessoas aqui do nosso município. Parabéns pelo trabalho. Isso é fundamental que aconteça. Muito obrigado em nome de todos. E também dá uma cobrada no nosso pessoal que está fazendo a nossa iluminação pública. Tem algumas ruas que eles só vão de dia e não sabem que tem que arrumar, mas dá uma cobrada nesse pessoal, porque na rua Bonifácio Maba eu acho que eles esqueceram de passar lá. E faz tempo que eu já pedi para eles trocarem a lâmpada, ainda não fizeram. Na frente da casa do nosso amigo vereador Vanderlei também não fizeram. Então dá uma cobrada nesse pessoal que eles agilizam. Tá bom, meus amigos? Um abraço, Deus abençoe. Mais algum vereador? O vereador Roberto. Boa noite, nobres vereadores, comunidade aqui presente, que nos assiste nas redes sociais. Complementando ali sobre os projetos, eu gostaria de agradecer aos vereadores. A maioria votou no projeto, dois projetos importantes, o projeto da Mary e do Delcio também. Como a Mary falou, a gente não pode fazer projetos gerando custos para o executivo, né? Mas a gente tenta da melhor maneira possível. Esse projeto também do futebol de campo era para ser de outro tipo, aí tivemos que mexer nele para conseguir fazer esse projeto. Esse projeto do campo, futebol de campo, como eu já frisei, o Marcinho vai estar no time da Patota, e contra o Juventude também, né? É 3 de maio, a final terá sábado à tarde, né? Estaremos lá, torcendo. Eu torcendo para a Patota e a Leti provavelmente para o Juventude, né? Já que o braço dela
não foi para a final, que já ganharam alguns títulos também, né? Mas o esporte sempre é importante, né, na sociedade. Eu sempre joguei futebol, joguei alguns campeonatos também. Eu sempre gostava de dizer, eu gostava de jogar, não era muito bom, mas gostava de jogar. Isso é muito importante porque o evento, o campeonato, tanto lá no Braço como lá na Pedra, que teve o começo do campeonato, integra toda a sociedade, não só os praticantes de futebol, mas aqueles que gostam de assistir um jogo, de ir lá comer um pastel, de ir lá tomar uma cervejinha e jogar uma conversa fora. Isso é importante para a integração social das pessoas. Não é só um esporte, é uma integração social entre várias pessoas. Então, eu gostaria de agradecer a todos e uma boa noite. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Olá, vereador Fabrício. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, secretária dessa casa, população aqui presente, o povo que nos assiste pela rede social. Então, eu quero fazer uso da palavra, falar de alguns apoios sobre os vereadores dos projetos e fazer algum reforço também para o secretário de obra e agradecer hoje aqui também na Câmara, pela primeira vez que eu vi aqui, o senhor Jonas e sua esposa do bairro Boa Vista. Muita boa noite, muito obrigado por ter vindo. E também falar para a vereadora Vande que pode contar com o meu apoio sobre o projeto da farmácia de apoio, que é um projeto muito bom. E também falar para a vereadora Mary que pode contar com o meu apoio ao projeto também. É um projeto que hoje a gente precisa ter um olhar voltado para nossas crianças, né? E falar para o Delcio também que pode contar com o meu apoio sobre o projeto ali, sobre dar mais apoio aos contribuintes, né, que paguem seu imposto em dia e com a alteração da lei pode ter um prazinho um pouco maior. E reforçar um pedido aqui também do secretário para o secretário de obra, o senhor Vila, que conserte um enorme buraco que se encontra, eu acho que foi a Casan e tudo mais, que fez um buraco no meio da pista, ali na rua Guilherme Blockfeld, na numeração 2515. Seria isso hoje, então uma boa noite a todos, que fique com Deus. Mais algum vereador? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Delcio. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu gostaria só de fazer uma explicação sobre a minha indicação. Então, estou pedindo aqui ao prefeito municipal que conceda o título de utilidade pública à Associação dos Amigos dos Autistas, a AMA. Essa associação foi recentemente criada. Eu venho acompanhando desde o ano passado essa equipe que lá vem criando a associação. E é uma coisa muito importante para o nosso município. Então eles têm o meu total apoio, imagino que de toda a Câmara aqui também, né? Que eles consigam tocar em frente esse projeto, porque a gente viu que há uma necessidade muito grande aqui no município, né? De muitas famílias que enfrentam essa situação e que precisam do amparo do município, precisam que alguém ajude, né, oriente, para que essas pessoas possam dar qualidade de vida tanto a essas crianças como a própria família como um todo. Então fica aqui o meu apoio à associação e peço ao prefeito que assim que possível possa implementar essa utilidade pública para essa associação, pois assim eles acabam ficando isentos de muitos impostos municipais e isso ajuda na caminhada deles, na execução daquilo que eles se propõem a fazer. Outro assunto, eu gostaria de agradecer todos os vereadores pelo apoio ao projeto de lei. É muito importante essa união, que a gente, como sempre o nosso presidente Chico fala, né? A gente unido, a gente faz muito mais pelo nosso município.
Então agradeço o apoio de todos e quero também agradecer e parabenizar a Prefeitura de Ilhota, na presença do prefeito Joel e o grupo Amigos de Jesus, que esse final de semana realizou um evento muito, muito bonito aqui em Ilhota, né? Então, quero aqui deixar parabéns à Prefeitura que apoiou e todo o grupo que realizou e apoiou e todos aqueles que patrocinaram, né? Teve muitos empresários aqui de Ilhota que ajudaram. Então, foi uma ação em conjunto que ocasionou algo muito bonito na cultura de nosso município. Então, parabéns a todos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Olá, vereadora Vanderleia. Boa noite a todos novamente, né? Damos os parabéns a Mary, né? Pelo seu projeto de bullying, né? Ao Bertão, ao Delcio, a todos, né? Com todos um projeto diferente um do outro, mas de grande relevância, né? E o teu, Mary, não tem como eu não falar, né? Porque isso eu passei na minha carne, né? Como se diz com meu filho, porque eu tenho um filho gay, né? Que é o meu filho, tem todo amor, todo o meu carinho, né? Minha admiração, mas senti na pele o que é isso, de olhar com indiferença, de chegar ao filho chorando em casa. Quantas situações eu passei com o João Marcos, menino lindo, maravilhoso. Eu tenho a dizer para vocês, quando ele era criança, se tinha uma boneca ou um carrinho, ele sempre ia em direção da boneca. Eu sempre soube logo em seguida que meu filho era gay. E eu sempre queria estar brincando com menina, né? Isso até eu quero falar, assim, porque já aconteceu muitas pessoas chegassem para mim, ô tia, né? Ou Vande, né? Eu não sei se eu gosto de menino ou de menino. Eu sempre digo para aquele adolescente, seja menina ou seja menino, quando tu tens essa dúvida, nunca pensa duas vezes. Se tu é menina, então namore com menino e vice-versa. Porque é muito sofrido, o preconceito é demais. Eu digo assim, para mim, nunca fez diferença meu filho, se ele gostasse a opção sexual dele. Mas eu sei quanto eles sofrem, porque tem pessoas que crucificam essas pessoas diariamente. Essa semana, né, nossa Semana Santa, eu estava pensando, as pessoas crucificam uma a outra diariamente. Então, assim, hoje eu vendo o projeto do bullying, né? E quantas vezes eu já vi tantas reclamações, assim, pessoas, às vezes, assim, que se acham mais do que as outras, sabe? Pessoas que elas acham só porque, às vezes, elas estão dentro de uma igreja direto, mas tem um preconceito enorme com ela. Não aceito a pessoa ter uma outra opção sexual. Então, eu quero dizer para vocês, como eu disse, meu filho, isso assim, ó, eu digo assim, ele nasceu dessa forma. Mas assim, tem pessoas que eu vejo que é mutismo. E daí, quando é mutismo, gente, não vale a pena, porque o sofrimento é muito grande. Sofre os pais, a pessoa, é muito sofrimento. Só que assim, eu vejo meu filho uma pessoa maravilhosa, como vejo outras, sabe? Outras, assim, eu vejo, assim, sabe, que vêm, me procuram, né? E eu disse, Deus, eu sei porque o propósito de tantas pessoas que me procuram e que mais dói nessas pessoas é o preconceito. Muitos não aguentam e se acabam se matando. Sabe por quê? Às vezes uma piadinha que tu faz sem graça, né? Uma piadinha tola, boba, acaba matando uma vida, entende? Porque hoje é uma coisinha daqui, é uma coisinha de lá, e infelizmente tem pessoas muito preconceituosas. Então, assim, esse projeto realmente tem que ser incentivado por nós todos e realmente trabalhar muito em cima desse projeto, né? E também quero agradecer ao prefeito Joel. Semana passada entrei em contato com ele, porque eu digo para vocês, 4 anos aqui como vereadora, a nossa Coab, lá no Braço do Baú,
É um pecado, até digo, é um crime o que fazem com o pessoal da Coab, sabe? E quinta-feira eu entrei em contato com o Joel. Hoje, moradores ligando, contentes, gente, porque foi roçado. Porque lá tinha muita cobra, era um perigo lá. Então eu digo assim, ó, são pequenas coisas, mas faz a diferença. Então eu vejo que tem um prefeito que ele não me olha com diferença porque eu sou de outra sigla partidária, né? Então eu tenho que agradecer ao Joel. Hoje entrei em contato com ele novamente por causa da Rua Laranjeiras. Né? A Rua Laranjeira eu conseguia o calçamento através do deputado Zé Milton. Implorei para o prefeito Dida na época fazer um pouco mais largo a estrada, lá tem uma situação que é uma curva, só porque o morador ele pôs a cerca ainda mais para dentro quando ele soube que ia fazer o calçamento. E plantou pé de banana, tem lá, se vocês lá verem, gente, é uma vergonha, uma geral, ele plantou aquelas canaradas tudo, né, elétrica, né, que acompanha, isso ali pra gente, para os moradores, é uma vergonha, assim, ó, e eu falei com o Eduardo do planejamento, ele disse, vai ser feito assim, e deu. E Dida a mesma coisa, prefeito Dida, então assim, por que tantas vezes eu cobrei? Porque para alguns faz da forma que quer e para outros pode implorar que não, porque não é prejudicando a vereadora, eu vejo quanto aquilo prejudica a comunidade, porque ali está, gente, está um perigo, se vocês forem lá ver, é vergonhoso. Falei com o Joel falou novamente, né, que vai mandar o pessoal das obras lá. Então eu tenho muita gratidão ao Joel, porque eu vejo que está um prefeito que ele não está olhando sigla partidária, porque quando eu me elegi nessa casa, eu me lembro tão bem que no primeiro dia o Dida disse assim, que não ia ter bandeira partidária, mas eu vi que foi mentira. E com o Joel, gente, eu acredito que, porque ele está cumprindo o que ele está falando, porque tem que ser dessa forma, porque tanto Joel, tantos vereadores, nós que estamos aqui, que só eu quero, nossos vereadores nós queremos o bem do nosso povo. E assim, então, eu tenho que agradecer também, não é só reclamar, né? Então, eu quero agradecer o Joel de coração por ter dado um olhar diferenciado para a Coab, e eu tenho certeza que ele vai dar um olhar diferenciado também para a Rua Laranjeiras. Então, eu agradeço, né? Eu agradeço mesmo de coração. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Não havendo mais vereador que queira fazer suas explicações pessoais, faço então as considerações finais desta reunião. Iniciando minha fala agradecendo a Deus por a oportunidade, agradecer a todos os senhores e senhoras vereadores pela aprovação de todos os projetos que entrou na casa hoje por unanimidade. Parabenizar a todos os senhores e senhoras, como sempre falo, nós juntos somos mais fortes. E todos os projetos que aqui foram aprovados, não é para beneficiar prefeito, vereador, secretário, e sim os nossos munícipes, deixar os seus lares, indo às urnas nos eleger, vendo em cada um de nós que aqui está a esperança para resolver os problemas que eles encontram. Sabemos que não vamos resolver tudo, mas tudo aquilo que for possível e permitido. Tenho a certeza que cada um de vocês, como eu, vai fazer de tudo para resolver. Nós já fizemos muito, sempre repito essa fala, e temos potencial para fazer muito mais. Vou agradecer mesmo de coração, porque a Câmara hoje deu um grande passo na aprovação desses projetos que vai beneficiar e muito a nossa cidade e todos os nossos municípios. Parabenizar, não vou citar nome para não ser injusto, toda a equipe que promoveu a Paixão de Cristo, todos os envolvidos, desde aqueles que patrocinaram, aqueles que se envolveram, foram meses de ensaio, de treinamento, e olha, cara, quero aqui dizer que quem ali estava, né, não foi um evento para católico, foi um evento para todas as religiões, né, pois que placa de leira não salva ninguém, e o Deus é um só. E o nosso amado Cristo foi relembrado ali a sua ressurreição, muito lindo, parabenizar a todos mesmo que se envolveram neste teatro que ficou na história, após vários anos parado, né? E acredito que a gente não pode deixar morrer,
para que todos os anos a gente possa fazer cada vez mais e melhor. Vai virar um teatro referência na região. A farmácia solidária é de suma importância, mas não é tão fácil como a gente imagina. Primeiro, isso envolve vigilância sanitária, farmacêutico, porque teria que ser feita uma campanha para as pessoas que têm o medicamento em casa possam levar até o posto de saúde. Aí tem que mover vigilância sanitária, o farmacêutico. Depende de como está esses medicamentos armazenados nessas casas. Porque embora esteja no prazo de validade, depende da condição do armazenamento, a vigilância sanitária não aceita. E a gente sabe a quantidade de medicamentos que é jogada fora e que poderia ser utilizada em benefício daquelas pessoas que sofrem com dor. Eu sempre digo que a dor e a fome tem pressa. Não dá para esperar. Tem que resolver. Vamos fazer essa campanha assim, né? Vamos ver o que é possível e permitido, né? Primeiro passa pela vigilância sanitária, depois pela farmacêutica, para que tenha uma sala específica para receber, alguém separar o que está vencido, o que não está, o que está em condições de uso ou não, e que essas pessoas possam utilizar somente aquilo que está em boas condições de uso. E o demais vai para o descarte, vai incinerar os medicamentos vencidos da saúde. Agradecer também a administração, Joel, que estão dando continuidade, né, ao asfalto da Boa Vista de São João. Acredito que mais uma semana, 15 dias no máximo, deve fechar, né? O asfalto que a gente vai poder entrar ali na Silvério Ramos, passa Minas, Boa Vista, São João, Ilhotinha e volta para o centro, em cima, sem pegar pó e lama. E só as pessoas que moram nessa localidade sabem quanto isso é valioso. Aquelas senhoras que não podiam abrir as suas casas por causa da poeira, não conseguiu colocar uma roupa no varal, né? Elas vão saber o valor disso. Né? Então, que tem só que parabenizar, né? A administração Dida e Joel, e agora a administração Dida, a Joel e Lico, dando continuidade para que a gente possa fazer cada vez mais para a nossa cidade. Os projetos hoje que eu falei que foi muito importante pela aprovação, um deles é para comprar aquele prédio onde é a nossa especialidade para a própria saúde. Eu, particularmente, sou contra pagar aluguel. Se eu sou prefeito um dia, eu faço um centro de múltiplo uso para colocar todas as secretarias no mesmo local. Você vai ali, você consegue resolver tudo mais prático e mais rápido. Mas enquanto não se tem esse centro de múltiplo uso, esse centro administrativo, seria a palavra correta, acredito, para que a gente pudesse colocar tudo ali. Você vai lá, você vai em todos os setores, resolve os seus problemas e vai embora. Então ali a gente vai, é um ganho muito importante para o município, especialmente na área da saúde. Também o financiamento, que foi aprovado hoje do Banco do Brasil aqui. Financiamento não, nós estamos aprovando, nós estamos dando autorização para o prefeito ver a possibilidade de pegar esse financiamento do Banco do Brasil. E se o município pode pegar, é porque o município tem crédito. Ah, vou pegar 20 milhões, que pudesse pegar 100. Uma vez que esse recurso seja aplicado em benefício da nossa cidade. A gente pegou vários financiamentos aqui e olha a diferença na época de Joel e Dida, a transformação que a cidade teve com as obras feitas e a continuidade que está dando hoje. Então, isso é fundamental. Iluminação pública é uma vergonha. Não tem mais palavras, não tem mais o que dizer. Fui criticado quando eu disse que nós tínhamos que fazer um emergencial. Ah, não pode? Pode sim. Não pode deixar a população no escuro. Não pode deixar a população pagar e não ter. Isso aqui não pode. Se fizer um emergencial, se a lâmpada aqui custa 5, paga 5, não 50, não tem problema nenhum. O que não pode, gente, nós estamos 6 meses em localidade no escuro. Não dá mais para brincar com isso. Não dá mais para brincar com isso. Tem que ser resolvido. Ou faz um emergencial, ou faz um mutirão para colocar. Eles começam numa rua, não termina, não tem nada. Vem 2 dias na semana. Se ameaçar um pingo de chuva, não vem. É segunda e quarta. Então não dá mais, não tem mais desculpa. E para que se resolver isso, tem que ser feita alguma coisa com urgência. Ou cancela o contrato. Ah, não pode sim, cancela o contrato. Chama a segunda empreiteira. Não dá, faz um emergencial. Ah, o promotor vai me chamar lá. Vai
Falaram, doutor, por que você contratou uma emergencial? Porque a cidade está no escuro. As pessoas pagam para ter a segurança, a iluminação, e não dá mais gente para a gente aceitar isso. Eu fui contra desde o início e continuo sendo. Essa empreiteira não funciona. Trabalha de dia, tem que trabalhar de noite. Passa de dia, vai saber qual é o poste que está. De noite você vai ver que aquele, se tiver alguma de dia acesa, apaga porque está com problema. E de noite vai ver que está no escuro, vai lá e resolve. Não dá mais para aceitar isso. Me desculpe, mas eu não vou concordar com isso. Não dá mais. Sem chance para ser empreiteira. Ou faz um emergencial, ou chama a segunda colocada, ou faz um mutirão e bota em dia. E depois, 2 dias na semana, eles não vão dar conta nem hoje nem nunca. A cidade é muito grande, cara. 2 dias na semana. Tem rua que tem 10, 20, 30, 40, 50, 60 lâmpadas queimadas. Isso é um absurdo. Faixa de segurança. Outra coisa. Nós temos que, com urgência, sinalizar todas as lombadas e travessias levadas com pinturas. Mudar a faixa de segurança na rodovia para a margem esquerda da rodovia. Para dar segurança aos nossos pedestres, para as pessoas que por ali passam. Depois de acontecer outra tragédia, não adianta. Tem que ser feita alguma coisa com urgência. Daqui um pouco vai acontecer mais uma desgraça. Tem que fazer. O lado de cá já não existe mais, está tudo apagado. Então já aproveita o embalo e muda para o lado de lá e sinalize o mais rápido possível. Para dar segurança aos nossos munícipes. Senão, vai acontecer o que nós não queremos. Não dá? Tem que resolver. Nós estamos aqui, é para resolver. Nós estamos na vitrine, para levar pedrada. E tem que ser com força, para que a gente acorde e tente resolver o que precisa ser resolvido. Quanto ao projeto, mais uma vez quero aqui parabenizar aquela senhora que teve a coragem de levantar esse assunto, para que esse assunto fosse à tona e que a gente pudesse criar uma lei para que isso possa ser resolvido. O ser humano, ele não é mais humano. O mundo precisa de muito amor, gente. A ganância é enorme. Se a minha barriga está cheia, a tua está vazia, se dane. Vai trabalhar a sua malandra, é o que a gente diz. Mas será que essa malandra teve a oportunidade que nós tivemos? Você não consegue dar às pessoas aquilo que você não teve. Perdoa para que você possa ser perdoado. Não julgue para que você não seja julgado. E está lá nas escrituras, não sou eu que falo. A plantação é livre. Você planta o que você quiser. Mas não se esqueça, a colheita vai ser obrigatória. Então tome cuidado com a plantação, porque vai vir. Não deseja ao outro o que você não quer para si mesmo. Então, que o mundo, agora passamos pela paixão de Cristo, nessas épocas do ano, os nossos corações amolecem um pouco mais. Mas não é para ser só nessa época, tem que ser o ano todo. Que a gente respire antes de julgar, antes de condenar. Que a gente estenda a mão para aquelas pessoas, porque a gente diz que é do bem. Aí Jesus manda um mendigo bater na nossa porta. É que embora seu catinguete não tem nada para ti. Aí Jesus diz, poxa, você diz que é do bem, eu vim te testar em um corpo aqui e você me expulsou. É isso que acontece no nosso dia a dia. Por isso, gente, falta muito amor no nosso mundo. Quando você tiver a oportunidade de fazer um bem, de ajudar alguém, não espere para amanhã. Faça o bem, plante o bem, que o resto vem. Agradecer a Deus por esta oportunidade. Dou por encerrada a presente sessão e convoco a próxima sessão ordinária para o dia 29 de abril, terça-feira, 19 horas, horário regimental. Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus. Pessoal, só um minutinho. Veio uma moção hoje do Sindicato Unidos dos Trabalhadores e ela entregou aqui para vocês uma moção de repúdio sobre o Abril Vermelho, que é o movimento dos sem terras, que agora eles estão invadindo algumas propriedades. Ela pediu, caso algum vereador repudia essa atitude, também assina e coloca o partido que essa semana ela vai para Brasília. Vai entregar lá dentro. Se alguém quiser assinar, tem aqui a moção do que se trata certinho. Doutora, deixa para terça-feira vem para a gente discutir lá. Segunda-feira vem na Grande Reunião. Tá. Beleza? Amanhã tem reunião aqui, não faz? Não, não vai ter. Segunda-feira. Segunda? Deixa eu ver.